mato alto parece parado, mas não está. Há um som de folhas sendo rasgadas, um estalo seco, uma respiração curta. E então, a vegetação se abre como se tivesse sido empurrada por um tanque. O javali não entra no ambiente, ele atravessa. Neste vídeo, você vai entrar no mundo do javali, Sus scrofa, entender de onde ele vem, por que é um dos animais mais duros e adaptáveis do planeta, como ele vive em grupo, como se defende, como encontra alimento onde quase nada parece existir e por que, na natureza, subestimar um javali é um erro que pode virar confronto em segundos. O javali é nativo de vastas regiões da Eurásia e do norte da África, e ao longo do tempo foi levado para muitos outros lugares por ação humana, formando populações ferais em diversos continentes. Mas antes de virar problema em alguns lugares, ele já era o que sempre foi: um sobrevivente nato. Um animal que combina inteligência prática, força bruta e uma capacidade impressionante de viver em paisagens diferentes. Florestas densas, áreas de mata aberta, pântanos, bordas de plantio, montanhas e zonas frias ou quentes. A primeira coisa que define o javali é o corpo. Ele é compacto, musculoso, baixo, com cabeça pesada e pescoço forte. Isso não é estética, é arma. Porque no javali, a cabeça é escudo e ariete ao mesmo tempo. E então tem as presas. Os caninos, especialmente nos machos, crescem curvos e formam verdadeiras lâminas. Em confronto, essas presas não são enfeite intimidador, são cortes reais. Um javali não precisa morder para machucar. Ele pode cortar em uma investida. O javali não ameaça por muito tempo. Ele avalia, ele decide. E quando decide, ele vem. Porque o javali é um animal de reação rápida. Ele vive no meio de predadores, caçadores, riscos e aprendeu a transformar surpresa em defesa. Em mata fechada, isso é ainda mais perigoso. Visibilidade curta, distância curta, erro curto. Tudo acontece perto demais. Mas o javali não é só confronto, ele é rotina. E a rotina dele é uma das coisas mais impressionantes da vida selvagem. Forrageio constante. O javali é onívoro oportunista. Ele come raízes, tubérculos, frutos, sementes, insetos, larvas, pequenos vertebrados, ovos, carcaças e o que mais estiver disponível. E ele tem uma ferramenta perfeita para isso: o focinho. Forte, sensível, feito para cavar. Ele literalmente revoluciona o chão. Quando um grupo de javalis passa por uma área, a paisagem fica marcada. O solo vira de cabeça para baixo, a vegetação é arrancada. O terreno se transforma em um mapa de pegadas e escavações. É como se alguém tivesse arado a floresta à força. Esse comportamento tem dois lados. Para o javali, é sobrevivência. Para o ecossistema, pode ser mudança intensa. O que importa é a função selvagem. Ele encontra comida onde outros animais passariam fome. E aí entramos na parte social. Javalis vivem em grupos chamados de varas ou sounders, geralmente compostos por fêmeas e filhotes, enquanto machos adultos podem ser mais solitários ou se aproximar em épocas reprodutivas. Dentro do grupo, a coesão é proteção. Filhotes ficam no centro, fêmeas formam uma linha viva ao redor. E quando existe ameaça, o grupo reage como unidade. Essa unidade é a diferença entre fuga e confronto. Agora, imagine uma fêmea com filhotes pequenos. Aqui o javali vira um dos animais mais perigosos de encontrar, porque o instinto de defesa sobe ao máximo. Ela não tem espaço para hesitar. Ela não pode pagar para ver. Se ela sentir que os filhotes estão em risco, ela avança. O som antes do ataque é curto.
Um bufar, um estalo, um peso acelerando no chão. E depois vem o impacto. Corpo baixo, força frontal, presas cortando lateralmente. É um tipo de ataque que parece simples, mas é extremamente eficiente em curta distância. O javali também tem outro talento. Ele conhece o terreno como se tivesse mapa na cabeça. Trilhas estreitas, corredores de vegetação, pontos de lama, água, passagem por baixo de galhos. Ele usa tudo. E isso cria uma sensação de animal fantasma em mata densa. Você vê sinais, ouve ruídos, mas raramente vê o corpo inteiro por muito tempo. Até que, de repente, ele está perto demais. O banho de lama. O javali entra em poças e lamaçais, se esfrega, se cobre. Parece diversão, mas é função. A lama ajuda a regular temperatura, proteger a pele, reduzir parasitas e, de quebra, cria uma camada que faz o animal parecer ainda mais blindado. Quando ele sai e sacode o corpo, a floresta recebe a assinatura: cheiro, marcação e rastro. E falando em cheiro, os javalis são extremamente sensoriais. Eles usam o olfato para encontrar comida, reconhecer grupo, identificar risco. A floresta para eles é um mapa químico. E isso explica por que eles conseguem localizar raízes e alimentos escondidos com precisão absurda. Agora, o lado duro da sobrevivência, o javali não é só alimento para si. Ele também é presa, dependendo da região. Lobos, grandes felinos, cães selvagens e outros predadores podem caçar javalis, especialmente filhotes e juvenis. Mas o javali adulto, especialmente macho grande, vira alvo complicado. A carapaça de músculo e gordura, a resistência à dor e as presas transformam o confronto em risco alto para o predador. Muitos ataques falham porque o javali não entra em pânico como presa típica. Ele pode virar e lutar. E aqui está um ponto que faz o público prender. Presa que vira ameaça em segundos. É um dos motivos do javali ser tão respeitado em ecossistemas onde vive. Ele não segue o script do medo, ele escreve o próprio script. Outro elemento que torna o javali uma máquina de sobrevivência é a reprodução. Em condições favoráveis, populações podem crescer rápido. Isso é parte da adaptabilidade dele. Ele aproveita a abundância, ocupa espaço, expande. Isso não significa invencível, mas significa que ele é eficiente em transformar oportunidade em permanência. Anoitece. A floresta muda de turno. O ar fica mais úmido, os sons ficam mais próximos. Um grupo de javalis sai do abrigo e entra na área de forrageio. Primeiro você ouve, depois você vê. Focinhos no chão, escavação, folhas voando. Filhotes seguem perto, aprendendo a cavar, imitando movimentos da mãe. Tudo parece calmo, até o momento em que o grupo detecta algo. Um estalo. Cabeças levantam, o grupo fecha e a floresta fica em silêncio por meio segundo. O meio segundo que separa fuga de ataque. A ameaça não aparece. O grupo retoma a busca. A floresta volta a respirar. Essa sequência mostra o que o javali realmente é. Um animal que vive em vigilância constante, mas que não vive em pânico. Ele vive em prontidão. E no final, essa é a conclusão definitiva. O javali é o tipo de animal que prova que a vida selvagem não premia beleza nem delicadeza. Ela premia resistência, inteligência prática e capacidade de usar qualquer recurso. Ele come o que aparece, cava onde precisa, aprende rápido, protege o grupo e luta quando não há outra opção. Ele é compacto, veloz quando necessário e impossível de ignorar quando passa. Na floresta, ele não é só mais um bicho. Ele é uma força que atravessa o chão e deixa o terreno mudado. E isso é o que o javali é em essência.
Um sobrevivente bruto, moldado para viver na borda do risco e sempre pronto para transformar o mato em território.